Família palmeirense, Palmeiras vencendo, né? Chamando a atenção aí da mídia, da imprensa de todo o Brasil, né? Pela forma que foi, pessoal. Como eu dizia aqui, né? Eu acreditava no placar 3-0, eu já tava chutando esse placar. Muitos diziam, porque vai ser um jogo difícil, é um jogo complicado, que o Vasco ganhou do Bahia, ganhou do Cruzeiro, empatou com o Flamengo. Eu dizia, pessoal, depende, né? Às vezes é um jogo difícil, mas o Palmeiras pode transformar em um jogo fácil. E foi o que aconteceu, né? O Palmeiras mostrou aquele futebol que vinha jogando, aquele padrão de jogo que a gente está acostumado a ver, né? Partindo para cima, principalmente ali nos primeiros minutos, e com 30 minutos do primeiro tempo o jogo já estava decidido, né? Então, o que valeu além do resultado, sim, um bom desempenho, né? Andréas Pereira voltou a jogar bem, Vitor Roque e Flaco Lopes voltaram a jogar bem, né? O torcedor palmeirense fica feliz, fica alegre, né? Porque o desempenho começa a aparecer novamente. Claro, teve um jogo ali ou outro que o desempenho não foi aquele que a gente esperava, mas a partir de agora o desempenho melhorou e a expectativa é de crescer novamente e chegar ali numa fase final de Campeonato Brasileiro e também de Libertadores, o time jogando muita bola, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para ESPN Brasil, link da descrição. Feito alguns outros jogos, né? Sim. Atropelou no primeiro tempo e depois no segundo tempo também não passou muito sufoco, um lance ou outro. Não, podia ter feito mais pelo menos 2 gols. E poderia ter feito mais 2 gols. O Palmeiras hoje, uma noite tranquila. Para esta dupla aqui, que todo linha de passe que tem jogo do Palmeiras, a gente tem que bater o ponto lá e falar dessa dupla, porque de novo ela resolveu. Hoje teve 2 do Flaco e 1 do Vitor Roque e Eugênio Leão. Foi um início de jogo, né? Absurdo. E dos 3 gols, um deles é um lance de trapalhões, né? O segundo gol. O segundo gol, o cruzamento do Piquerez, que o Freitas escorrega, aí o Hugo Moura chuta a bola nele, bate, sobe. Aí ninguém olha e daqui a pouco quem olha é o Flaco. Agora, né? Aí, ó, o Flaco vamos lá. faz o gol. Então aí não. Mas o primeiro gol e o terceiro gol são 2 gols construídos dentro de um mesmo conceito, que é uma aula tática do Palmeiras em cima do Vasco. O Palmeiras, ele atrai o Vasco para o seu campo de defesa e sai em alta velocidade. E o Vasco tem perseguições individuais que fazem com que o espaço vá se abrindo no campo. Então, por exemplo, o Hugo Moura, ele sai lá da zona dos volantes e tenta marcar lá quase na lateral direita. Aí a bola entra justamente no espaço onde ele estava, para o Veiga sair da direita e fazer a enfiada de jogo por dentro, para a bola que desvia ainda no Freitas e chega para o Flaco fazer o primeiro gol. O terceiro gol é o Flaco que sai, vem buscar essa bola na direita, mas também, de novo, o Hugo Moura saiu, deixou o buraco no meio de campo. E o Palmeiras, quando ele gera com essas movimentações, o Giai leva o Nuno Moreira para ser um lateral esquerdo lá aberto. Com essas movimentações, ele gera o espaço e ele ataca esse espaço em velocidade, com muita objetividade, com muita verticalidade. E isso mata a defesa do Vasco, que quando olha já está 3-0. Acordou 25 minutos, está 3-0. O que eu faço da vida? Acabou o jogo. Tarde demais. Acabou, não tem mais possibilidade de reação ali. Ainda mais contra o Palmeiras. Ainda mais contra o Palmeiras, que sabe muito bem trabalhar a partir daí. E repito, no segundo tempo foram pelo menos 2... É que o segundo tempo teve momentos, né? O Vasco começou um pouco melhor, aí ali dos 15 aos 30, o Palmeiras deu uma blitz, aí poderia ter feito mais 2 gols, aí o Abel vai tirando o pessoal, aí vai entrando a galera do banco e o Vasco ainda tem chance no final de fazer 1 ou 2 gols ali, acaba não conseguindo finalizar bem, mas é um jogo em que na hora que estava valendo, o Palmeiras sobrou, mas não sobrou apenas porque foi mais intenso, não, sobrou no planejamento tático do jogo. A gente vê no time Evangelista, aí joga o Andréas. Mas não é o Andréas, como muita gente pensa, é um segundo volante, não. Porque o Palmeiras está jogando num 3, porque, na verdade, o Aníbal vira um terceiro zagueiro. O Palmeiras sempre tem 3 homens atrás. Pode ser um lateral que fecha, pode ser um volante que baixa. Então tem baixado muito o Aníbal. O Aníbal com os 2 volantes, ele espeta os laterais que viram alas, tanto o Giai de um lado quanto o Piquerez do outro. E você tem uma linha de 3 ali. Veiga, Andréas e Felipe Anderson. Por trás dos 2 atacantes. É muito volume para a chegada. Só que esses caras não ficam parados esperando a bola. Eles se movimentam, puxando marcação, abrindo espaço e fazendo a bola entrar justamente no espaço que foi aberto. Brilhante. E todo esse número de jogadores concentrado, boa parte desse número concentrado numa faixa de campo que é a faixa mais criativa e também uma faixa que permite proteção à sua defesa, tudo isso
com organização e com o sentido de estamos atacando, vamos atacar próximos. Porque se a gente perder a bola, a gente não pode dar espaço. Sim. Estamos defendendo, vamos defender próximos. Que é o que a gente vai falar de compactação. É um time muito bem treinado. E isso fica caracterizado, fica explícito nos gols e em como o time perde a bola e recupera rapidamente. O segundo gol, que é lance de Trapalhões, tem uma roubada de bola do Gustavo Gomes. Ninguém consegue virar para cima dele. Ele já dominou, já tem um tapa para roubar a bola. Não, e tem a jogada construída até o cruzamento, que é feito com muita tranquilidade, inclusive. Depois é que foi feito os Trapalhões, mas a jogada... Mas não tem como falar também que foi fato isolado o volume de jogo. Porque tem pouquíssimo tempo, a memória está aqui, o jogo do Inter. Foi um volume de jogo também assustador que parecia que era... Contra o River em Nunes. Contra o River em Nunes. Contra o Fortaleza com as reservas. É isso. Também. Depois entraram os titulares. Se repete. E é um padrão muito parecido. Tem esse primeiro tempo dessa forma, e aí no segundo tempo, mesmo contra o Inter, segundo tempo, aí uma segurada, até faz algumas trocas, segura alguns jogadores e tal, e vai equilibrando. Você já matou o jogo. Você já resolveu o jogo, exatamente, não precisa fazer 10, tá ali, já resolveu o jogo. E ele mudou de rumo, né? Porque a partir do momento que ele vem com Flaco e Roque, você tem um peso pelo centro do campo que não havia. E ele já foi um Palmeiras de atacar muito pelas beiradas. Né? Já foi. E esta versão do Palmeiras é uma versão, como citou o Eugênio, você tinha Felipe Anderson, Andreas Pereira, o Veiga. Você não tem caras, são caras que vão ali um contra um, linha de fundo. São articuladores. Só que você tem no centro duas potências e elas se dividem fazendo gol. O Flaco, que melhora o jogo do Vitor Roque. O Roque, que, fez surgir um novo Flaco, né? E os dois têm um entendimento que você percebe que é também uma interação, não é só técnica e tática. Eles gostam de estar juntos. Sim. Isso é importante, porque se um está vendo o outro como um adversário para tomar a vaga dele, às vezes isso gera uma competição que não beneficia a equipe. Nesse caso aqui, a coisa ganha um volume que é assustador e é diferente este Palmeiras de outras versões, o que é muito legal, porque você fala assim, o Abel sempre está no sentido. Não, ele varia. Então você vê o Palmeiras com 3, pode ser o volante baixando, pode ser vai reconstruindo. O lateral ficando, vai o outro. Então não é que ele perdeu o jogo pelas beiradas, apenas que nesta construção do momento, melhor em casa, ele tem um jogo pelo centro do campo que é absurdo. Mas vão frear, vão marcar, claro que vão, mas está aí ele pega o banco dele e joga o time pelas laterais. É importante destacar, né, o Calçados, ele perdeu um jogador que estava vindo muito bem, que era o Evangelista. Sim. Que demorou um pouquinho para achar o tom, mas substituiu outro jogador muito importante, o Richard Rios. Exatamente. Que foi embora. E aí ele, sem o Evangelista, ele traz o Andréas para dentro e aí saca um jogador que está voltando a jogar bem, que é o Veiga. Que é um jogador histórico, né, um dos poucos remanescentes do time de alguns anos atrás, que passou um momento de baixa, lesões, baixa técnica também, mas que nas últimas partidas vem reencontrando seu futebol. E sai do Veiga o passe para o primeiro gol. Mas sabe o que é triste por causa do Evangelista? É óbvio, o jogador se machucou, perde a temporada, e cirurgia, e recuperação, a dor da pessoa ali. Porém, se o Veiga voltar a esboçar o jogador que um dia foi, o time ganha em qualidade. Ganha. Com essa mudança. Porque o Veiga é um jogador decisivo, e o Andréas fazendo um segundo, terceiro jogador ali no meio campo, podendo variar, além de ser muito inteligente. Não está fazendo nada que ele não tenha feito antes. Mas é mais jogador que o Evangelista. Não é? A gente capacidade, né? Então, que é um jogo pelo centro, mas o cruzamento é do Piquerez, entende? A questão é como você ocupa as laterais do campo. Pode ser na chegada para a oportunidade do cruzamento, você pode ter alguém morando ali ou alguém chegando ali. São coisas diferentes. Eu falei dos 2 gols perdidos e ainda teve o gol que foi anulado do Vitor Roque, que estava um pouquinho avançado, estava com o pé no campo de defesa, mas com o corpo inclinado para frente, por isso foi anulado o gol. Essa jogada é impressionante, que mostra como eles se encontram, Flaco e Roque, a dupla Flaco-Roque, como eles se encontram com uma facilidade incrível.
nível. E isso floresceu do nada. Cara, Floresceu do nada. Isso é uma coisa mágica, né? Eu concordo contigo, porque eu já falei disso algumas vezes. O Abel procurava um jeito do Palmeiras jogar. Passou boa parte do ano sem encontrar o jeito que o Palmeiras fosse forte, à altura do que o seu elenco propicia. De repente, 12, 13 minutos, o jogo contra o Ceará, segundo tempo, o jogo está difícil. Ceará que jogou 37 vezes na cidade de São Paulo, ganhou só 2 na história, vai lá, coloca os dois vão muito bem. E aí tem que manter. Ele nasceu, aí deu match. E aí parece que esses caras estão jogando juntos há muito tempo. Muito tempo. Porque, como disse o Calçade, eles se movimentam, eles não são previsíveis, não há uma movimentação padronizada, há diversas movimentações diferentes, padronizadas, mas todas muito harmoniosas. Tem química. Como um encaixa com o outro, como um faz o outro ser um jogador melhor, como isso gerou confiança. Você vê o Flaco dando alguns passes, saindo fora da área. Cara, assim, nível técnico, um cara de uns o do 3 anos River, atrás, e o Vitor Roque chega, sabe, jogada individual, ganhando as bolas, finalizando, sabe, com convicção. Cara, é impressionante a harmonia desses caras, com toda essa estrutura que vocês falaram ao redor. Dos volantes, dos jogadores de lado de campo, dos laterais que avançam e viram alas e podem ser laterais. E o lateral pode ser um terceiro zagueiro, eventualmente. E o volante que constrói, que baixa também quando é necessário. Quer dizer, é o momento... Olha, eu acho que esse é o melhor momento do Palmeiras. Esse ano não teve nenhum antes, ano passado não teve nenhum momento como esse. E digo mais, a qualidade de jogo que o Palmeiras apresenta hoje é superior à qualidade de jogo que o Palmeiras apresentou na arrancada quando foi campeão brasileiro, virando contra o Botafogo. 23? Com certeza. Mesmo com o Hendrick arrebentando. Qualidade de jogo. A gente está falando do individual ali. Agora, só olhando um pouquinho para o outro lado, Marra, a gente está falando aqui que é meio óbvio, o Palmeiras tem sido avassalador. No começo dos jogos, é um Palmeiras letal no começo dos jogos. Tem resolvido as paradas no primeiro tempo. Faltou avisar isso pro Diniz, não faltou não? Então, mas a entrevista dele é muito legal, até porque ele fala, a gente estava preparado para isso. Não parece. Na conversa. Na coisa, prática, o Palmeiras arrastou, meu Deus, o Palmeiras foi melhor. É porque ainda bem que esse é um jogo humano, né? Que, assim, tem um jogador que vai ficar na dúvida. Porque quando abriu o Giai, quando o Eugênio já destacou aqui, quando abriu o Piquerez, quando, assim, e agora, o que eu faço? O combinado era eu contra aquele, mas tem 2 aqui no meu. Alguém não está vigiando. Qual a minha decisão? A minha decisão é eu vou lá abrir o meio. E abriu o meio, lembra que o Diniz falou? Não podia deixar, tal. Abriu o meio, você tomou a decisão, talvez naquele momento a mais certa, porque a bola vai do lado, poderia acelerar o jogo. Não era exatamente o que o Palmeiras queria. Você foi onde o Palmeiras queria. O jogo é vivo, é dinâmico. E depois que você fez 1-0... a dúvida vai aumentar, porque você esquece o que foi combinado, você esquece o que é treinado e do outro lado os caras não esquecem. Os caras já sabem muito bem o que vão fazer. E tem uma coisa que é inevitável, né, Marra? O nível do Palmeiras é outro. Sim. Individualmente não são equipes comparáveis. É outro nível, é outro mesmo degrau. Destacando que esse talvez fosse o melhor momento do Vasco, né? Mas então, e acho que essa derrota não pode mascarar que há uma evolução no Vasco. Sim. Porque pegou Agora, pegou um time que está 3 degraus acima. Sim. Jogando em casa, motivado porque vem de uma derrota, sabendo que o jogo de hoje era fundamental, porque amanhã o Flamengo joga com o Cruzeiro. Pega o outro. Exato. E amanhã um dos dois vai perder ponto, ou os dois vão perder ponto. Exatamente. E o Palmeiras não podia deixar de pontuar com 3 hoje, sob o risco de repente, o Flamengo ganhar e abrir uma vantagem que o deixasse muito longe da possibilidade de ser campeão. E o pior resultado para o Palmeiras é a vitória do Flamengo. Sim. Mas assim, era fundamental para o Palmeiras ganhar hoje, então ele entrou voando. E é isso no final das contas. O Vasco melhorou, sim, melhorou. Ganhou jogos importantes, ganhou em casa. Tem uma outra questão, a adaptação do Vasco, do jogo do Diniz atual ao gramado sintético. É difícil, é um gramado muito veloz. O Vasco é um time mais cadenciado com a bola no pé. Tem algumas questões de jogo que partem disso. Pois é, pessoal, ainda bem que o futebol do Palmeiras nesse jogo aí, né, começou a voltar, né? Muitos estavam criticando que o Palmeiras não vinha jogando bem contra o Vasco aí. Eu acho que o Palmeiras fez um grande jogo. A mídia discutindo, né, porque eu sei que muitos estão dizendo, não, porque o Vasco vinha no acréscimo. Pessoal, o Vasco pegou times ali que, vamos ser bem realistas, né, estão diferente do Palmeiras, né? Palmeiras é Palmeiras, né? A partir do momento que pega o Palmeiras aí é outra situação.
demorar um pouco mais para o adversário chegar e não funcionou. Mas é importante dizer que o Vasco está melhorando. Hoje ainda não chegou perto do nível do Palmeiras, por isso sofreu tanto nessa partida. Se fosse o ano passado, nessa altura do campeonato, se perdesse o Piton, não esquece. É verdade. Aliás, falar em Piton, Só né? tinha Piton pro Ferretti, mais nada. Por falar de Piton, vamos falar do Corinthians e do Internacional também, né? Piton que passou por lá. 1-1, empate lá no Beira-Rio. Daqui a pouco a gente fala da arbitragem, mas enquanto tá rolando ali, assim... Esse empate que, claro, empate fora de casa sempre é melhor para o visitante, né, Calçade? Mas deixou escapar ali no finalzinho, como eu disse, daqui a pouco a gente fala da arbitragem, mas parece que não ficou tão bom para ninguém, né? Não ficou bom para o Inter, que joga em casa. E vem numa sequência muito E ainda ruim. mais quando o torcedor do Inter olhou a escalação do Corinthians e falou assim, pô, hoje vai ser o dia, né? Pois não tem Memphis, Porque não não tem tinha Galberto. ninguém, já não tinha o Carrilho, já não tinha ninguém. Então ele tinha Kaká, o Gustavo Henrique e o Andileri, uma linha de 3, o Mateuzinho e o... Pois é, família palmeirense, a mídia discutindo a atuação do Palmeiras aí, né? Uma grande atuação, uma atuação ali que volta a deixar o torcedor palmeirense animado, né? O torcedor palmeirense, depois daquele jogo, depois do jogo do River Plate, né? Que o Palmeiras pegou o Bahia, né? Eu via muita gente reclamando que o futebol caiu, que o desempenho caiu. Mas na realidade, pessoal, eu acho que talvez o gramado tenha atrapalhado bastante o Palmeiras naquele jogo, né? Agora o Palmeiras já, esse jogo aí, muito bem, né? Jogou muita bola, Veiga voltando a jogar bola, né? Que bom, né? Então, sem sombra de dúvida, o torcedor palmeirense volta a ficar confiante e tem que ficar, né? Porque o Palmeiras jogou muita bola, né? Foi uma excelente partida do Palmeiras, né? Claro, nem sempre, eu sei que tem torcedor aí que não concorda, é exigente, né? Mas quando você olha para a partida que o Palmeiras fez, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida não que jogou muita bola, né? Agora é manter o mesmo desempenho, né? Manter o mesmo desempenho. A gente volta a dizer que o Palmeiras, eu sempre digo aqui que o Palmeiras para mim, é o forte candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro. Pode até não ganhar, né? Mas é um grande candidato. Claro, tem adversários pela frente, a gente sabe disso, mas o Palmeiras hoje é o time a ser batido, pessoal. Vocês viram aí a mídia discutindo, né? O Palmeiras hoje joga um futebol que, vamos ser bem realistas, eu não vejo nenhum time do futebol brasileiro jogar esse futebol, né? E que bom, né? Que bom porque tá chegando os momentos decisivos, né? Momento onde a gente sabe que vai precisar de jogar muita bola, né? Então, se você chega numa fase dessa daí, de uma fase de semifinal de Libertadores e mantém um desempenho lá em cima, como o Palmeiras está tendo aí, pessoal, pode cair fora? Pode, né? De tudo pode acontecer. Só que a expectativa cresce, né? O torcedor enxerga o Palmeiras como um grande favorito. Os rivais ficam preocupados, porque sabe que o Palmeiras tá jogando muita bola, né? Uma coisa é você ir para uma competição, para uma fase final, não jogando nada, e outra coisa é você ir para uma fase final jogando muita bola, né? É o que o torcedor do Palmeiras cobrava, e tá aí. O Palmeiras jogando muito bem, né? Chamando a atenção. E, pessoal, Veiga, né? Volta a destacar aqui a questão de Veiga, né? Veiga jogando muita bola. Isso aí é muito bom, né? Deixa o torcedor palmeirense tomara que ele volta aquela boa forma que ele teve no Palmeiras, né? Jogador importante, é um jogador que chegou no Palmeiras, aos poucos foi ganhando o torcedor e hoje não vive um bom momento ali no banco de reserva, mas a gente sabe da qualidade de Veiga, né? Se começar a jogar, se começar a participar dos jogos, começar a ganhar ritmo, para mim eu não tenho nenhuma dúvida, vai ser um grande reforço, né? Eu digo reforço porque ele não vinha sendo aproveitado, né? Infelizmente, com a lesão aí de Lucas Evangelista, Abel Ferreira vai mexer em alguns setores do campo, né? Talvez recuar um pouco Andreas Pereira, ou dar mais chance para Veiga, Facundo Torres, né? Como eu disse, vi muita gente aí preocupada que o Palmeiras agora ia cair muito de rendimento, mas
eu vinha sempre dizendo, pessoal, por uma parte, é ruim perder Lucas Evangelista, que é um grande jogador, né? Vinha desempenhando um bom papel, só que o Palmeiras tem jogadores ali qualificados no banco de reserva que podem entrar e podem decidir, podem jogar muita bola também, né? Da mesma forma que os torcedores criticavam a contratação de Lucas Evangelista quando chegou, né? Muitos diziam que ele não tinha a cara do Palmeiras, que não era jogador do Palmeiras, não era para vir para o Palmeiras. E muitos desses que disseram isso hoje estão arrependidos, né? Porque o cara, eu posso dizer que era o pulmão do time ali do meio campo, né? Principalmente ali que fazia aquela transição meio campo e ataque, né? É um jogador importantíssimo, né? Perdeu, mas tem Veiga, tem outros jogadores aí que eu acho que podem entrar e dar conta do recado, né? Sobre esse jogo do Vasco, não tomou conhecimento, né? Passou por cima, com um rolo compressor, principalmente no primeiro tempo, poderia ter sido mais, mas o que importa é a vitória, os 3 pontos e o bom desempenho, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.